Incomparável. Bunker da Cultura Web Rádio. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Cultura do Bunker aí, ao som do DJ Tiesto. Mas nós vamos tirar essa trilha, porque senão o Facebook reclama, né? Hoje, sexta-feira, 17 de julho, 21 horas em ponto, 20 graus. E vamos lá para as nossas notas curtas do dia de hoje, antes da gente ir para os nossos temas reservados aqui. Como cordeirinhos em direção ao matador, assim caminha o espírito pequeno burguês, espírito este que nos foi imposto justamente com o crescimento do Estado pós-revolucionário, referindo à Revolução Francesa, e ao longo dos séculos XIX e século XX, só fez diminuir a autossuficiência do homem de bem e aumentar a submissão ao poder estatal, despótico Leviatã. O que é o chamado Estado-providência, senão o maior criadouro de idiotas úteis jamais visto? Assim podemos perceber a passividade com que os acima citados falam sobre uma nova era. Ninguém pode me acusar de ser um defensor da era atual, a pior de todos os tempos, uma nova era caída dos céus com o coronavírus. Além do mais, tudo indica que seria uma nova era neossocialista, neotribalista, sonho de consumo dos ecologistas hardcore e de muitos ditos conservadores e tradicionalistas que, na verdade, compõem o que chamamos de falsa direita. O que escrevo baseia-se neste relato de um milanês vendo de sua janela o fim de uma era. Cada dia aparece análises bem nuas e cruas do momento atual que se vive e que até certo ponto são decepcionantes, porque poucas pessoas estão enxergando e muitas estão apenas na fase repetição. Vamos lá, o que eu reservei aqui? Cadê aquela notinha? Aqui! O governo estadual do Rio Grande do Sul, não bastasse a quebradeira do Estado, e agora com a sua reforma tributária, que é aumentar o IPVA e o Imposto sobre Heranças, agora ele propõe o aumento do ICMS sobre o vinho, uma das maiores indústrias do Estado. O vinho gaúcho, ou melhor, o vinho brasileiro, já não é competitivo por causa dos acordos comerciais com os países vizinhos, onde o vinho argentino, chileno, uruguaio se torna muito, mas muito mais barato do que o vinho nacional. O problema é que o aspirador de tributos da máquina estatal, ela não tem limite. Ela não tem limite, ela só quer dinheiro, 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 sempre com a promessa de bons investimentos, de bem-estar social, só que esse bem-estar social e esses investimentos não chegam nunca. E o dinheiro vai embora e não se enxerga absolutamente nada. Então, o governo gaúcho, que se dizia um governo competente, ele cai no marasmo de governos anteriores, onde a solução é o aumento da extorsão fiscal. Eu vi uma nota hoje, que saiu hoje sobre a Amazônia. Achei muito preocupante até, porque a gente fala muito dos países vizinhos aqui, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, com problema de drogas, né? Na produção básica da droga, mas foi detectado plantações de maconha em território nacional, onde as plantações de maconha estão invadindo a floresta amazônica, né? Então aquelas grandes plantações de maconha que se tinha antigamente no sertão de Pernambuco
migraram para a Amazônia. E estão lá. Esses são os verdadeiros devastadores da floresta, quem sabe, né? E estão aí botando o Brasil na rota de um dos maiores produtores de droga do mundo e destruindo o tal do pulmão do mundo. Mas até o momento a dona Greta não apareceu para falar nada. Que mais que temos aqui? Era isso. Vamos lá para os nossos temas de hoje. Vejamos aqui. O tema aqui é do filósofo e economista Henry Hazlitt. Ele já é falecido, inclusive, mas foi um excelente pensador na área filosófica econômica. Diz ele o seguinte: entender de economia é saber reconhecer as consequências secundárias e nem sempre perceptíveis de uma política econômica. Entender de economia é entender as consequências gerais de tudo. A economia é a ciência que examina os efeitos de alguma política proposta ou existente, não apenas em relação a algum interesse especial a curto prazo, mas também em relação ao interesse geral a longo prazo. Entendendo que a economia é a ciência que examina consequências, então, por definição, assim como a lógica e a matemática, a economia é a ciência que reconhece implicações inevitáveis. Podemos ilustrar esse ponto por meio de uma elementar equação algébrica. Suponha que alguém diga que se x é igual a 5, então x mais y é igual a 12. A solução dessa equação é que y é igual a 7. A equação não faz essa asserção diretamente, mas inevitavelmente indica isto. O que é verdadeiro nessa equação é também verdadeiro para as mais complicadas e abstrusas equações que se encontram na matemática. A resposta encontra-se na própria enunciação do problema. Ela tende, é verdade, ser calculada. O resultado, é verdade, pode às vezes chegar ao homem que resolve a equação como uma formidável surpresa. Pode ser ainda que ele tenha a sensação de estar descobrindo alguma coisa inteiramente nova, sensação semelhante à de algum observador dos céus, quando um novo planeta lhe surge à vista. Sua sensação de descoberta talvez seja justificada pelas consequências teóricas ou práticas da solução. Contudo, sua solução já se continha na formulação do problema. Apenas não fora reconhecida imediatamente, pois a matemática nos lembra que implicações inevitáveis não são necessariamente implicações óbvias. Tudo isso é igualmente verdadeiro no que concerne à economia. A esse respeito, poderíamos também comparar a economia à engenharia. Quando um engenheiro tem um problema, ele deve, em primeiro lugar, determinar todos os fatos que com ele se relacionam. Se ele projeta uma ponte para ligar dois pontos, ele deve primeiro conhecer a distância exata entre esses dois pontos, bem como sua precisa natureza topográfica, a carga máxima que a ponte estará destinada a suportar, a força de tensão e compressão do aço com que a ponte será construída e as vibrações e tensões a que será submetida. Seus antecessores também já resolveram equações matemáticas complicadas pelas quais, conhecendo a resistência dos materiais e a tensão a que estes estão sujeitos, puderam determinar diâmetro, forma, número, estrutura, cabos, vigas e etc. Igualmente, aquele economista a quem foi proposto um problema prático deve conhecer os fatos essenciais desse problema e as deduções válidas a serem tiradas desses fatos. O aspecto dedutivo da economia não é menos importante que o factual. Pode-se sobre ele dizer aquilo que George Santana disse sobre a lógica. Ela investiga a radiação da verdade,
de modo que, quando se sabe que um termo de um sistema lógico descreve um fato, todo o sistema ligado a esse termo torna-se, por assim dizer, incandescente. Ora, poucas são as pessoas que reconhecem as necessárias implicações das declarações sobre economia que constantemente estão fazendo. O que é dito e o que realmente é dito. Quando dizem que o governo deve estimular o crédito para salvar a economia, estão na realidade dizendo que a maneira de salvar a economia é aumentando o endividamento das pessoas. Crédito e dívida são nomes distintos para a mesma coisa, vista de lados opostos. Quando dizem que um pouco mais de inflação gera mais consumo e emprego, estão na realidade dizendo que um aumento no custo de vida estimula as pessoas a contratarem mais serviços e a irem mais vezes aos shoppings. Quando dizem que os salários, principalmente o salário mínimo, deve ser aumentado por decreto, estão na realidade dizendo que o segredo para a prosperidade econômica é aumentar os custos de produção. Quando dizem que as exportações devem ser aumentadas e as importações devem ser restringidas, estão na realidade dizendo que a quantidade de produtos à disposição da população deve ser duplamente reduzida, gerando, no mínimo, mais carestia. Quando dizem que o governo deve estimular a indústria nacional por meio de subsídios ou empréstimos subsidiados pelo governo, estão na realidade dizendo que o grande empresariado deve receber dinheiro de impostos do povo e, com isso, levar vantagem sobre os concorrentes menores. Quando dizem que as empresas devem ser controladas por agências reguladoras, estão na realidade dizendo que as empresas devem operar dentro de um cartel protegido pelo Estado, com preços garantidos e sem liberdade de entrada para potenciais concorrentes. Quando dizem que um pouco mais de inflação gera mais crescimento econômico, estão na realidade dizendo que uma perda mais acentuada do poder de compra e uma maior incerteza quanto aos custos futuros estimulam mais empreendedores a fazerem investimentos produtivos de longo prazo. Quando dizem que as tarifas de importação devem ser aumentadas e o câmbio deve ser desvalorizado, estão na realidade dizendo que o poder de compra da moeda deve ser reduzido, que o povo deve ser proibido de adquirir bens estrangeiros baratos e de qualidade e que toda a população deve ter um bem-estar afetado apenas para garantir uma reserva de mercado para o grande empresariado. Quando dizem que os agricultores devem ter os preços de seus produtos elevados por programas de compras governamentais, estão na realidade dizendo que toda a população do país deve ter sua comida encarecida. Quando dizem que todos têm direito à saúde, educação e transporte gratuitos, estão na realidade dizendo que toda a população deve dar mais dinheiro para burocratas do governo, os quais irão repassar esse dinheiro para outras pessoas, as quais irão então prover esses serviços de acordo com critérios especificados por burocratas e políticos e não pelos consumidores. Quando dizem que as empresas devem utilizar mais conteúdo nacional em seus produtos, estão na realidade dizendo que os fornecedores desse conteúdo nacional têm direito a uma reserva de mercado, podendo assim elevar seus preços e reduzir a qualidade de seus produtos. Quando dizem que o caminho para a prosperidade é aumentar os gastos do governo, estão na realidade dizendo que o governo deve ou tributar mais as pessoas ou incorrer em déficits. A tributação retira a renda das pessoas e das empresas. Déficits significam que pessoas e empresas estão emprestando para o governo em vez de utilizar esse dinheiro na própria economia. Significa também que os bancos, em vez de financiarem investimentos produtivos, estão financiando a folha de pagamento do governo. E, finalmente,
significa também que haverá aumento de impostos no futuro para que o governo possa arcar com o serviço dessa dívida. Quando dizem que mais gastos do governo estimulam o empreendedorismo, estão na realidade dizendo que a contratação de mais burocratas e a criação de mais burocracia, mais leis e mais regulamentações incentivam a produção e levam a mais geração de riqueza. Para concluir, para se fazer uma verdadeira análise econômica, ambas as faces da moeda devem ser consideradas, de modo que todas as implicações de uma proposta sejam devidamente entendidas e estudadas. E isso raramente é feito. A análise dos exemplos acima nos mostra incidentalmente outra lição. Quando estudamos os efeitos de várias propostas, não apenas sobre determinados grupos e a curto prazo, mas sobre todos os grupos e a longo prazo, as conclusões a que chegamos correspondem às do senso comum. Não ocorreria a ninguém dizer que é economicamente estimulante ter vitrines quebradas e cidades destruídas, que criar projetos públicos inúteis é uma boa maneira de gastar o dinheiro do povo, que as máquinas que aumentam a produção e economizam o esforço humano devem ser temidas, que obstruir a produção e o consumo aumenta a riqueza, que a nação se torna mais rica quando sua moeda perde poder de compra, que a prosperidade aumenta quando o comércio com os outros países é restringido, que poupar é algo prejudicial e que o consumismo e o endividamento trazem prosperidade. Aquilo que é considerado uma prudência na conduta de toda a família em particular, disse o bom senso de Adam Smith em resposta aos sofistas de seu tempo, dificilmente pode ser loucura na de um grande reino. Homens menores, entretanto, perdem-se em complicações. Não reexaminam seus raciocínios, mesmo quando emergem com conclusões que se evidenciam absurdas. Dependendo de suas próprias crenças, o leitor pode ou não aceitar o aforismo de Bacon, segundo o qual uma pequena filosofia inclina o espírito do homem para o ateísmo, ao passo que a profundidade na filosofia conduz seu espírito para a religião. É verdade, no entanto, que uma pequena noção de economia pode facilmente conduzir às conclusões paradoxais e ridículas que acabamos de expor, ao passo que a profundidade nessa noção fará com que o homem retorne ao bom senso. A profundidade na economia está em procurar todas as consequências de uma política, em vez de apenas dirigir o olhar para as que são imediatamente visíveis. Texto extremamente claro e didático sobre economia. Economia não é uma coisa chata, ela é bem estimulante, bem interessante. Basta a gente olhar para ela com um olhar menos academicista e mais curioso sobre o assunto. 12 trapalhadas econômicas históricas. Esse texto aqui é do engenheiro de software, o americano John Chamberlain. Sempre que você ouvir um político falando sobre questões econômicas, esconda-se e proteja-se. Pode apostar que vem por aí alguma atrapalhada. A sorte desses iluminados é que suas interferências erosivas geralmente são de efeito lento sobre a economia. Contudo, de vez em quando, os grandes sábios conseguem produzir um verdadeiro colosso, que além de derrubá-los, destrói também todo o seu país. Vamos a 12 atrapalhadas históricas. Cobre muito caro e morra. Essa é a primeira atrapalhada. No ano 301, o imperador romano Diocleciano publicou o seu Edictum de Pretis Rerum Venalium, isto é,
Édito sobre os preços dos alimentos, o qual visava a reestruturação do sistema de cunhagem de moedas e determinava um congelamento de salários e preços de vários tipos de bens, especialmente alimentos. A penalidade para quem vendesse acima dos preços estipulados era a morte. Cópias desse édito foram esculpidas em pedras e em monumentos de todas as partes do Império Romano. Eis uma dica para futuros ditadores: jamais entalhem nas pedras suas trapalhadas, a menos que queiram que as pessoas riam de sua estupidez pelo resto da eternidade. O édito foi um desastre. Comerciantes estocaram seus bens, recusando-se a vendê-los pelo preço imposto pelo governo. Outros estocaram simplesmente para não correr o risco de serem erroneamente acusados de estarem vendendo a preços acima do determinado, ficando assim sujeitos a execuções. Os trabalhadores reagiram ao congelamento de salários, desaparecendo do expediente ou simplesmente ficando sentados, sem fazer nada. Com o tempo, o édito passou a ser ignorado e se tornou objeto de escárnio e gozação, algo que diminuiu permanentemente o prestígio e a autoridade do imperador romano. Segunda atrapalhada. Você sabe que está fazendo algo de errado quando seus inimigos se tornam heróis populares como Robin Hood. O bom senso diz que é mais fácil tributar os fracos e repassar o dinheiro para os fortes. Porém, após o fracasso de sua política de administração florestal, o rei João I da Inglaterra decidiu tentar o inverso. Ele liberou os nobres da obrigatoriedade de fornecer soldados e material militar à coroa, mas em troca ordenou que eles pagassem uma pesada taxa em substituição ao serviço militar. Rapidamente surgiram 10.000 Robin Hoods querendo matá-lo, perseguindo-o de forma bem organizada. Ao ser humilhantemente obrigado a assinar a Carta Magna de 1215, que deu início à monarquia constitucional e limitou os poderes do rei, João I conseguiu ganhar algum tempo. Já no ano seguinte, ele voltou a viver em fuga. Após perder todas as suas posses, ele havia confiscado algumas joias da coroa. Em uma intempestiva tentativa de atravessar um rio, ele enlouqueceu, teve disenteria e morreu pouco tempo depois. A terceira, o quinto Khan da Pérsia se chamava Gaikato, o que significa incrível em mongol. Em 1294, após esbanjar afobadamente todo o dinheiro deixado por seus predecessores, ele não tinha como enfrentar uma forte epidemia de peste bovina que começava a devastar o gado de seus cidadãos. Incrível propôs uma solução incrível para seus problemas financeiros: dinheiro de papel. Inventada por seu chefe, Kublai Khan, na China, a ideia de um dinheiro de papel foi uma dádiva dos céus. Ele poderia imprimir notas de papel idênticas às chinesas, decretar pena de morte para qualquer um que se recusasse a aceitá-las, e todos os seus problemas estariam resolvidos. Incrível! Mas para a infelicidade de Incrível, ele não se preocupou muito com detalhes técnicos, como conversabilidade e controle de capitais, coisas que Kublai Khan havia se preocupado em demasia, e o resultado foi o total fracasso do projeto. O caos econômico foi inevitável. Incrível foi deposto e executado no ano seguinte. A quarta atrapalhada vem lá da Idade Média, também do Oriente. No período Muromachi, 1336 a 1573, os mandarins da dinastia Ming na China adotaram a política de comprar e importar espadas dos japoneses com o objetivo de impedir que os incômodos bárbaros que ocupavam aquelas ilhas tivessem acesso a essas armas. A reação dos japoneses foi um regozijo só,
e se deu dentro do espírito daquele antigo comercial de Doritos, feito por Jay Leno. Compre o quanto você quiser, vamos fazer mais. Ou seja, os chineses queriam comprar todas as espadas do Japão para que eles ficassem desarmados. E os japoneses disseram, comprem quanto quiserem, nós vamos continuar fazendo. A quinta atrapalhada vem da Europa. Controle de preços sempre será algo estúpido, independente da época, mas é necessário um enorme grau de imbecilidade para se praticá-lo quando sua região está sitiada. Em 1584, as forças controladas por Alessandro Farnese, Duque de Parma e Piacenza, estavam cercando a maior cidade da Holanda, Antuérpia, durante a revolta holandesa. De início, o cerco foi em vão, pois as formações em linha do exército do Duque eram porosas, e a Antuérpia conseguia receber suprimentos por via marítima. Mas o Duque era sortudo, pois a cidade decidiu voluntariamente se bloquear a si própria. Os magistrados da cidade decretaram um limite de preços para os cereais. Como consequência, os contrabandistas, que até então vinham furando o bloqueio, se tornaram consideravelmente menos entusiasmados para fazer entregas de alimentos. E, em meio à fome geral que se seguiu, a cidade teve de se render no ano seguinte. A sexta atrapalhada vem lá de Veneza. Em 1590, a República de Veneza estava em declínio. 19 anos antes, ela havia gloriosamente se defendido dos turcos, vencendo a Batalha de Lepanto, porém tendo perdido o Chipre, a maior possessão da República. Em 1585, o recém-eleito Doge, ou Magistrado Supremo, em vez de jogar para o público moedas de ouro, como era tradicional na cerimônia de ascensão, havia jogado moedas de prata. Sobrecarregada de impostos, tarifas, taxas, obrigações, dízimos, multas e comissões, a economia já havia vivido dias melhores. Inesperadamente, de toda essa treva surgiu uma nova esperança. Um veneziano chamado Marco Bragadini, há muito desaparecido, mas que estava morando na Lombardia, havia descoberto uma maneira de criar ouro. Porém, a República tinha de agir rápido, alertou Bragadini, pois o Duque de Mantua estava louco para pôr as mãos nesse invento valioso. Uma tropa de soldados foi enviada imediatamente e Bragadini entrou seguro e triunfante na cidade, com mais 3 galés. Testes científicos rigorosos foram ordenados pelo Senado para verificar o poder do Animadoro, o qual apenas Bragadini possuía. O alquimista despejou mercúrio em um cadinho, acrescentou uma pitada de seu pó secreto e colocou fogo na mistura. Rapidamente o mercúrio se transformou em ouro. Era tudo verdade, afinal. Os preços das capas e dos frascos do alquimista dispararam. O Sr. Bragadini calmamente informou ao Senado que ele poderia produzir 6 milhões de ducados em qualquer quantia que eles quisessem. Em troca, ele assegurou que não queria nada, mas apenas ser um humilde servo de seu país. Naturalmente, o Senado colocou todos os recursos de Veneza à disposição de Bragadini. Os nobres corriam em manada até o alquimista, implorando para que ele os incluísse em seu negócio. Porém, os meses se passaram e a produção de ouro revelou-se desapontadoramente escassa. Aparentemente havia limites para a velocidade na qual o ouro poderia ser criado. Sentindo uma crescente impaciência com os pífios resultados de seu trabalho, Bragadini fugiu sorrateiramente para Munique, onde o Duque Guilherme V da Baviera suplicava seus serviços. Infelizmente, para o maestro Bragadini, nesse meio tempo o Papa Sisto V havia morrido e sido substituído pelo farisaico Papa Gregório
Gregório XIV, que considerava o alquimista e seus 2 cachorros crias do diabo. Gregório XIV imediatamente deu ordens para que os 3, Bragadino e seus 2 cães, fossem executados, ordem essa que Guilherme, o devoto, imediatamente cumpriu. O Senado de Veneza decidiu fingir que a coisa toda jamais havia acontecido. Os golpistas, golpista existe desde que o mundo é mundo. Como lidar com entesouradores? À medida que a fome gerada pela Revolução Francesa foi ficando fora de controle, em 1793, um grupo radical chamado Comitê da Segurança Pública, liderada por Robespierre, assumiu o controle. O comitê decidiu solucionar o problema da fome, decretando a Lei de Máximo, um conjunto de políticas decretando um limite de preços para o pão e outros bens comuns. Quando essas medidas se revelaram incapazes de aumentar a oferta de alimentos, o comitê enviou soldados para o interior do país com o intuito de confiscar os cereais dos perversos agricultores que estavam entesourando tudo. Robespierre e seu comitê foram mandados para a guilhotina no ano seguinte. O sonho de um desocupado, o fim de um império. Essa é a 8ª atrapalhada. Em 1880, a tecnologia ferroviária estava avançando rapidamente e os russos receberam do Extremo Oriente inúmeros pedidos de autorização para a construção de ferrovias privadas. Porém, os paranoicos aristocratas de Moscou não bastava apenas negar o pedido desses estrangeiros inconfiáveis. Era necessário também que os russos construíssem sua própria ferrovia para o Oriente, de modo a manter os orientais fora da Rússia. Sob a liderança de sua paranoia real, o czar Alexandre III, o Estado russo começou a pedir uma enormidade de empréstimos estrangeiros para construir a ferrovia Transiberiana, de 8.000 quilômetros, o maior projeto de obra pública desde as grandes pirâmides de Gizé. Alexandre e seu império mais tarde morreria em decorrência de lesões sofridas em um acidente ferroviário. Quando esse projeto, dominado pela corrupção, foi finalizado em 1904, o filho de Alexandre, Nicolau II, o último czar russo, estava tecnicamente falido. Guerras e revoltas começaram a assolar o império. Em vez de transportar artigos de comércio, a nova ferrovia estava transportando prisioneiros políticos e suprimentos para soldados. Quando a Rússia rolou suas dívidas em 1907, já era óbvio para os grandes bancos que o império estava financeiramente condenado. Apenas pequenos investidores se arriscavam a conceder novos empréstimos. Mesmo com a suspensão do pagamento da dívida, a economia da Rússia já estava tão debilitada que ela não sobreviveria à Primeira Guerra Mundial. Nicolau II foi executado em 16 de julho de 1918 pelos revolucionários socialistas de Lenin e Trotsky. É preciso uma vila para produzir a fome. Esse aqui é um fato mais contemporâneo. Em 1984, o fracasso da colheita na Etiópia apresentou um novo conjunto de problemas para a junta marxista, chamada Derga, que controlava o governo da Etiópia. Os programas de estatização e de controle de preços, que eles haviam implementado há anos, pareciam menos eficazes que nunca. Obviamente, o problema todo estava nos vestígios de capitalismo que ainda infectavam a economia marxista da Etiópia. Portanto, a junta resolveu adotar medidas ainda mais vigorosas, como a proibição do comércio de cereais. Por mais estranho que pareça, tal medida não acabou com a fome.
O ditador Mengistu Haile Mariam, inspirado pelo brilhante sucesso agrícola do camarada Stalin na década de 30, imediatamente promulgou um novo conjunto de ideias batizado de vilagização. Sob esse plano, os dispersos habitantes rurais da Etiópia seriam aglomerados em vilas modernizadas com infraestrutura de ponta. Como era de se esperar, nem todos os beneficiários desse plano compreendiam o charme utópico dessas vilas, o que fazia com que eles tivessem de ser levados à força para o local, para o bem deles próprios. Infelizmente, o esperado aumento na produção agrícola nunca se materializou e milhões morreram de fome. O país sucumbiu a um permanente estado de guerra civil que só acabou em 1990, após a União Soviética ter parado de subsidiar a Derga. Mengistu fugiu para o Zimbábue, onde se tornou um proeminente conselheiro dos governantes marxistas daquela nação, gerando humanitários resultados. Lembrando que a maior fome da Etiópia foi em 84. Em 85, se não me falha a memória, o planeta inteiro, principalmente a classe artística, criaram movimentos para doações em dinheiro e materiais para mandar para a Etiópia, porque a Etiópia estava morrendo em peso. E esses artistas que criaram esses movimentos pró-Etiópia, lá nos anos 80, até os resultados foram bem sucedidos. Porém, nada, ou quase nada do que foi arrecadado nos eventos de doações chegou à Etiópia. Foram se perdendo pelo meio do caminho. E até hoje está lá a Etiópia, vira e mexe, eles estão passando fome e é um dos países mais miseráveis do planeta. Na ânsia de inovar, o presidente brasileiro José Sarney achou-se capaz de dar uma lição em Diocleciano, aquele imperador romano que eu citei no início. Em 1986, após anos de crescente inflação, Sua Excelência baixou um decreto congelando os preços de todos os bens e serviços da economia brasileira. Já que era impossível atacar as causas da febre, isto é, reduzir a expansão monetária praticada pelo Banco Central, então que se quebrasse o termômetro. O simples congelamento de preços bastaria para acabar com os efeitos dessa inflação monetária. O resultado foi maravilhoso. Carros usados tornaram-se mais caros que carros novos. As carnes desapareceram dos açougues e o governo acabou tendo de literalmente prender bois no pasto para impedir suas exportações, que eram bem mais vantajosas. Após 9 meses de desabastecimento e escassez, o governo abandonou seu decreto. Como a expansão monetária jamais for interrompida, os preços dispararam imediatamente e o presidente chegou a ser apedrejado dentro de um ônibus. Saiu do governo com apenas 6% de aprovação. Em janeiro de 1991, Mikhail Gorbachev, presidente da União Soviética, decretou que todas as cédulas de 50 e 100 rublos não mais poderiam ser aceitas e deveriam ser trocadas por novas cédulas durante os 3 dias seguintes apenas, e somente em pequenas quantias. O efeito de tal medida foi o de instantaneamente aniquilar uma grande parte da poupança e do capital acumulado dos cidadãos soviéticos. Em 26 de janeiro, ele deu sequência a essa medida genial, ordenando agora que a polícia fizesse buscas em todas as lojas e pontos de comércio e exigisse os históricos de qualquer negócio a qualquer momento. Os problemas econômicos do regime soviético se aceleraram e entraram em uma espiral de morte. Gorbachev renunciou
no dia 25 de dezembro, e no dia seguinte o Soviete Supremo se dissolveu, acabando com os quase 75 anos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a última atrapalhada foi aqui, é uma atrapalhada brasileira. Olha aí. Após quase uma década de crescimento econômico impulsionado por políticas macroeconômicas razoavelmente sensatas, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, decidiu inovar. No caso, inovar significava para ela regressar a políticas econômicas que já haviam sido amplamente desacreditadas. Adotando políticas econômicas que se resumiam a estimular o consumo sem estimular a oferta, aumentar gastos públicos, maquiar as contas do governo, aumentar as tarifas de importação, aumentar o crédito concedido por bancos estatais, tabelar o lucro das empresas, congelar o preço da gasolina, baixar os preços da energia elétrica na caneta. A mandatária fez com que um país que até então apresentava razoáveis indicadores econômicos passasse a apresentar 2 anos seguidos de contração econômica. Taxa de inflação de preços próxima a 2 dígitos, desemprego crescente sem perspectiva de melhora. Taxa de câmbio em forte desvalorização, custo de vida em forte ascensão, gasolina e tarifas de utilidade pública em disparada, endividamento recorde da população e investimentos em prolongada contração. Sua taxa de aprovação despencou a níveis próximos aos do imperador Diocleciano no Império Romano e também do Diocleciano brasileiro da década de 80, o senhor José Sarney. Os apoiadores do seu partido, outrora os mais fanáticos do país, bateram em retirada envergonhados. Apenas os militantes pagos ainda se arriscavam a fazer defesas pontuais da presidente e de seu partido, mas sempre enfatizando que se opunham vigorosamente à política econômica. Gerou-se o movimento dos contrários a favor. Após implantar o seu museu de grandes novidades, a mandatária não concluiu o mandato e estraçalhou a imagem de seu partido. Eu acho que a Dilma merece um troféu, né? A atrapalhona daquelas, né? Entrou para os anais da história econômica e política mundial. 21h42. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. Daqui a pouquinho, às 10 horas, tem o Friday Night, no nosso espaço dançante de toda sexta-feira. Não, esse tema aqui não. Onde é que está aquele... Eu tinha aqui. A presença chinesa cada vez maior na América do Sul é uma preocupação frequente dos Estados Unidos e a mesma agora entrou oficialmente no radar militar brasileiro. O risco de um confronto armado na região também. A atualização dos textos irmãos PDN, Política de Defesa Nacional, e END, Estratégia Nacional de Defesa, que será enviado ao Congresso no dia 22, mostra preocupação especial com os chamados atores exóticos no continente. Os chineses já colocaram, segundo conta do Comando do Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, 180 bilhões de dólares em programas de infraestrutura de países da região, muitos no sul do continente americano. Aderiram ao estratégico programa chinês Iniciativa Cinturão e Rota 25 das 31 nações latino-americanas. Segundo o chefe do Comando Sul, almirante Craig Feller, a China abriu uma armadilha econômica para os empobrecidos países da América Latina, e o Brasil se inclui nesse rol de países. Como já acontecia nas versões anteriores, a Amazônia é tratada como alvo de cobiça.
Um documento preliminar sobre cenários para a defesa até 2040 mostrava que a França era vista como a maior ameaça estratégica do país. Do país, no caso, o Brasil. O país europeu está à frente de críticas à política ambiental do governo brasileiro e faz fronteira física por meio da Guiana Francesa, o que não a torna um ator exótico. A diplomacia de Paris considerou a hipótese de confronto delirante. Como documento de Estado, a dupla PND e END não nomeia ameaças, apenas apresenta objetivos de como chegar a eles com os recursos disponíveis, que são inventariados num terceiro documento em atualização, o Livro Branco de Defesa Nacional. A primeira PND é de 1996 e teve 3 atualizações até 2016. A END teve edições em 2008, 2012 e 2016. E o Livro Branco terá sua primeira revisão desde 2012. Mudanças geopolíticas, portanto, são esperadas, embora nada muito radical. O desapreço do governo pelas instituições multilaterais não se reflete no texto. A Organização das Nações Unidas não surge como a vilã globalista pintada pelo Itamaraty atual. Por outro lado, há realidades. A União das Nações Sul-Americanas e o Conselho Sul-Americano de Defesa, entidades criadas pelos governos de esquerda, que dominaram o continente nos anos 2000 a 2010, desapareceram na prática. Logo, não são mais louvadas como fórum de integração, como na versão da PND e da END vigente, como foram no passado sob governos do PT. Segundo pessoas envolvidas na confecção do documento, que ainda está sendo revisado e não tem versão final, o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, preconizado pelo presidente, não se reflete nos textos. A posição brasileira de recusar a adesão a protocolos adicionais do Tratado de Não Proliferação Nuclear, algo que os americanos gostariam de ver assinada, deve ser mantida na atualização. No ano passado, o Brasil virou aliado preferencial dos americanos fora do escopo da OTAN e assinou um importante acordo de cooperação tecnológica no setor. Mas, na prática, nada aconteceu. Além de Pequim, Moscou também chama a atenção das Forças Armadas brasileiras devido a seu apoio explícito à ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, aí no campo mais exclusivamente militar. Como atores exóticos, os russos não têm nada do peso econômico chinês. Daí surge naturalmente, sem nomes, a preocupação com o país ao norte da fronteira brasileira. Antes, o documento não antevia riscos de conflitos na região, mas como mostrou, a preocupação se faz presente. No ano passado, os Estados Unidos coordenaram com Brasil e Colômbia reações à crise venezuelana e, num dado momento, os militares brasileiros tiveram de intervir para evitar as tentações do Itamaraty de se chocar com o ditador venezuelano. A tensão, contudo, permanece, apesar de o ditador ter estabilizado relativamente seu poder. O dito entorno estratégico inclui o Atlântico Sul, área em que o Brasil mira um reforço militar com a programada construção de novas fragatas leves. Aqui, a preocupação é a mesma apontada nas versões anteriores dos documentos: negar acesso a inimigos que possam bloquear o país e monitorar comportamentos marítimos suspeitos. O ministro da Defesa,